Esse final de semana foi bem difícil, né? Primeiro a gente ainda tá tentando digerir o que aconteceu. Hoje eu tava tirando uma folga, eu tentei relaxar. Foi um domingo para tentar esquecer a eliminação do Corinthians, esquecer que o Corinthians não quis se classificar para a final. Você vai falar, Jéssica, como assim não quis? O time jogou, o time tentou. Para mim, foi muito pouco. Sabe quando você tem aquela sensação que você chega numa prova, você estudou a semana inteira, chegou na hora da prova, você esqueceu, deu um branco, você esqueceu o que você estudou. Eu tive essa sensação com o Corinthians. Me fala qual o sentimento que você sentiu. Oi, eu sou a Jéssica Aranum, seja bem-vindo no canal. Se inscreve aí, chega mais pra gente trocar uma ideia. Porque, Corinthians, a gente ainda te ama. Esse que é o problema. Eu acho que esse que é o problema. E hoje tarde, gravando alguns vídeos lá para outra rede social, me segue, né, pra gente ficar conectado. Eu fiquei pensando como que a nossa paixão corintiana, ela aumenta, ela se multiplica quando a gente tá vivendo momentos difíceis. Jéssica, não dá para falar que o momento foi difícil, né? A gente ganhou 2 títulos em menos de 6 meses. É um número surpreendente. Eu fiquei pensando assim, falei, se até quando tudo tá dando errado pro Corinthians, a gente conseguiu o título, imagina quando tudo começar a dar certo, né? E a gente percebe que é um Corinthians que ainda tá em construção. Dorival comentou isso. Achei que foi cirúrgico da parte dele falar isso, porque a gente viu que faltou criatividade. O Corinthians deixou a desejar. Porém, não vou falar de Novo Horizontino. O meu foco aqui vai ser explorar esses pontos dessa diretoria que ainda faz umas decisões um pouco equivocadas. Não é 100% ruim, tem muitos pontos bons, inclusive Corinthians Feminino acertou em contratar a dona Emily Lima. Eu comentei isso com vocês nas outras redes sociais, gostei bastante, uma boa expectativa, mas no geral é um Corinthians sem profundidade. Eu lembro da falta do Yuri, né? Yuri Alberto, que fez uma falta imensa nesse jogo decisivo, mas é uma saída de bola muito previsível. E quando a gente percebe que essa negociação, que muitos falavam, a Juve tá querendo levar o André embora, agora foi confirmado pelo Marcelo Paes que seria uma proposta do Milan para levar o André embora, algo que também me preocupa, porque imagina se você tira o André agora, fiquei imaginando hoje de tarde, você perde de novo um foco, fica uma cratera nesse meio campo. E aí Dorival vai ter dor de cabeça de novo. Sabe quando você arruma uma lista de afazeres durante o dia, você faz tudo e esquece a atividade principal? E aí você no final da noite lembra, fala, nossa, eu esqueci de fazer isso aqui que era tão importante. Então é muito compreensível as reclamações do Dorival. Eu entendo que ele está se mostrando um bom gestor, liderando muito bem o grupo, minimizou, né, a eliminação. Lógico que eu queria que o Corinthians tivesse classificado. Porém, falando nesses números, né, Corinthians que tá somando números regulares nos campeonatos desde janeiro, tá se organizando, mas se o Milan contratasse o André nesse momento, seria praticamente 10 milhões a menos do valor da multa que o Corinthians estabeleceu para uma possível saída do André. E é preocupante porque teria mais um desfalque nesse meio campo. E Corinthians, de verdade, para de dar dor de cabeça pra fiel torcida, Corinthians. A gente te ama tanto, por que você faz a gente sofrer desse jeito, sabe? E não só porque o esquema tático do Dorival não funcionou diante do Novo Horizontino, não é disso, mas existe umas infiltrações ali na lateral que o Dorival ainda não conseguiu arrumar. E toda a decisão que a diretoria tomar daqui para frente vai respingar ao redor ali no restante da temporada. A gente ainda tá em março, dá para conseguir se organizar se todo mundo manter a concentração, o foco, fazer bons jogos. Isso é importante. Eu peguei um certo trauma. Você vai falar por quê, Jéssica? Lendo as notícias, toda hora aparecendo o nome Jorge Ismael de Biasi. Eu peguei trauma já desse estádio. Peguei porque aí vai me lembrar os momentos que o Corinthians perdia lances importantes, Corinthians passivo. Nossa, eu não aguento, eu não sei lidar. Acho que até mesmo trabalho em grupo, sabe quando você quer fazer um bom trabalho
E sempre tem alguém na equipe que é um pouco mais marcha lenta, uma pessoa mais devagar, que não entrega todo o comprometimento dela, sabe? Que não honra a camisa, dá vontade de se pegar a pessoa, chacoalhar e falar, acorda. E isso me incomoda, essa passividade que o Corinthians teve nesse jogo diante do Novo Horizontino, foi algo que me deixou bem incomodada. A gente fala em Corinthians, né? Pensamos em jogos importantes, acreditar até o final do lance. No Corinthians feminino tem muito isso. Inclusive, essa semana foi aniversário da Gabi Zanotti. Um parabéns, muita saúde para a nossa camisa 10. No entanto, Corinthians, essa energia, né, essa entrega, esse compromisso que a gente vê no feminino tem que existir no masculino também. Lógico que é um plantel novo, né, relativamente novo, ainda tá ganhando um entrosamento, mas que pode produzir muito mais do esperado. A gente não sabe se rolou, né? Tem alguns boatos em bastidores por desentendimentos, supostos conflitos. Vai acontecer, lidar com pessoas é muito difícil, mas eu achei muito legal da parte do Dorival o que quando ele falou assim, olha, o Corinthians tem que se consolidar como equipe. Porque dá um puxão de orelha no nosso presidente de não fazer negociações por impulso. A gente sabe que é difícil equalizar um caixa do tamanho do Corinthians, mas precisa de cautela. E o Dorival foi muito inteligente e coerente. Ó, Dorival, tô te elogiando, hein? Vai falar que eu só fico cornetando aqui, não. Ele foi muito pé no chão quando ele disse o quê? Que o Corinthians tem que se consolidar como equipe e tem que ter uma boa gestão para conseguir resolver os problemas. Ele não vai ficar remontando a equipe a todo momento. Ele já veio num momento super delicado. Eu, de verdade, ontem de noite conversando com a galera lá na outra rede social, falei pra turma, eu falei, gente, eu não esperava que o Dorival fosse aceitar o desafio de ser técnico do Corinthians. Não no momento que ele chegou. Porque o Dorival, ele é multicampeão, ele tem experiência de seleção brasileira. E o Corinthians vivia um momento muito conturbado. Ainda tá um momento meio difícil, né, Corinthians? É a ladeira, sobe e desce, uma loucura que a gente ama, deixa mais emocionante, né? Fala aí. Agora, a gente ficou surpreso, a gente abraçou o Dorival Júnior, veio, conquistou um título com a gente, aí agora nessa fase decisiva, vive esse momento de, poxa, toda hora tirar uma peça do grupo, e ele foi inteligente num segundo ponto. Jéssica, qual? No sentido de a gente não tá contratando, a gente tá repondo as peças que saíram. Então a chegada do Zaccaria, do Lingard, são reposições. O elenco teve ali algumas saídas que contam como prejuízo. Você pode não gostar 100% do futebol que o Thales apresentou, porque a gente esperava mais. Pode até não sentir saudade do Romero. Eu acho que ele era uma peça fundamental, porque a raça dele superava a técnica. Mas no contexto geral, o Corinthians teve várias saídas e agora que tá conseguindo. Para você ver, é muito louco. Às vezes eu tô lendo um livro sobre mentalidade que fala muito sobre o poder de você desenhar dentro da sua mente o que você quer para os próximos meses. E eu fico imaginando esse Corinthians. Será que tem clareza do que quer ao longo da temporada? Ou vai ficar apagando incêndio e empurrando do jeito que dá, sabe? Essa história de empurrar com a barriga, minha tia sempre usa esse ditado. E a gente viu um Corinthians que teve 10 finalizações importantes diante do Novo Horizontino, mas foram, 0 convertidos. Não teve gol, não teve o impulso, a reação. É revoltante. Eu tô indignada ainda, sabe? E a gente agora vai ter essa pausa até o dia 11, se eu não me engano, que vai ter o jogo diante do Curitiba, 11 de março. E até lá vai ter tempo para treinar, né, Dorival? Mas de verdade, eu assistindo o jogo ontem, eu fiquei imaginando, eu estava sentada no sofá da minha casa e imaginando, falei, poxa, Corinthians tá jogando, mas é a primeira vez que eu vejo um Dorival um pouco mais consciente. Não por conta de substituição, sabe? Eu acho que ele demora demais para mexer no time. Eu penso que se tá vendo que o resultado tá negativo, tá precisando correr atrás do prejuízo, tinha que mudar o time antes. Concorda comigo? Porque a gente já tava numa situação difícil, era ganhar ou perder, né? Não tem nada a perder.
E aí você volta e percebe que ele até que tá consciente no sentido de tentar fazer o melhor. Lógico que não é a minha formação favorita esse 4-5-1, mas a gente espera que tenha também a vontade, a disposição do grupo. E, gente, verdade, eu comentei com vocês que ó, o Alan, eu tô achando que ele ainda tá um pouco requenguela. Não que falte qualidade técnica dele, talvez com a sequência ele consiga desenvolver um futebol melhor. Porém, dependendo do Memphis lá na frente, é muito pouco. E eu não vou também exigir que o Guilherme, por exemplo, tenha uma explosão, que faça uma jogada individual, porque aí ele ainda não tem também talvez a experiência, a confiança de fazer jogadas tão bonitas quanto o Yuri Alberto faz. Olha aí, vocês estão me obrigando a elogiar o Yuri Alberto. Eu que não sou muito fã, né, porque eu falo que ele perde muitos gols importantes, mas aí você viu um Ranieri muito apagado, o Bidon, e então assim fica difícil. O Bidon que também já vinha com esse cansaço, o calendário, né, exige bastante deles, assim como exige muito no feminino também. É uma junção de fatores, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, mas a vida não espera ninguém. O que a gente tem que fazer? Se organizar, fazer o melhor com o que a gente tem. Lógico que não dá pra dizer que a zaga está uma porcaria, porque temos o Gustavo Henrique, que é maravilhoso, continuou fazendo cortes muito precisos ali. Eu acho que a presença do Gabriel Paulista também me dá muita alegria, porque não sobrecarrega o Hugo Souza. E lógico que eu achei que foi uma partida meio abaixo do Mateuzinho, fiquei meio revoltada assim, falei, cara, como que pode estar errando demais? E o Bidu, que também precisa participar. Falta essa profundidade de ataque. E o Bidu, ele é um jogador muito excepcional. Depois da renovação, eu lembro que ele evoluiu muito. Você gosta do Bidu? Me conta. Ou você prefere o Hugo lateral? Fala pra mim no comentário. Vamos trocar essa ideia. Porque, ó, ainda vai demorar pra ter um próximo jogo do Corinthians, mas até lá a gente segue conectado, tá bom? Beijo grande pra você. Beba água e vai Corinthians!